Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes. Na aula passada, vocês fizeram nossa provinha, né? Acho que estava bem simples, bem tranquila de resolver. E eu ainda não corrigi. Assim que eu corrigir, eu vou passar as notas para vocês, tá? E eu não pretendo fazer recuperação da nota dessa prova, porque a gente já vai ter a recuperação trimestral, né? Então, caso alguém tenha ido mal, vai poder recuperar lá depois. Caso alguém não tenha feito a prova, vem conversar comigo, tá? Aí a gente tenta resolver, ver o que dá pra fazer. Então vamos lá, vamos começar. A gente tá entrando no capítulo 7, que fala de arte pré-cabralina e a tradição da cultura indígena. Essa imagem aqui, que eu coloquei no slide, é uma pintura do Oscar Pereira da Silva, e hoje ela está no Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro, e ela está ilustrando a chegada dos colonizadores portugueses aqui no Brasil, né, nas terras brasileiras. Ela foi pintada 4 séculos depois deles terem chegado no Brasil, e essa imagem tem como fonte a carta de descobrimento do Peru Vaz de Caminha. E a imagem ela está representando o encontro entre as culturas, né? A chegada dos colonizadores, que estão ali no bote, na imagem, e as pessoas nativas que estão no litoral, que estão na praia, né? E também a gente pode ver ali os navios que estão ancorados no alto mar. E quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram uma quantidade bem grande de nações indígenas que falavam vários idiomas diferentes e tinha cada uma delas suas manifestações culturais particulares. E essas culturas ancestrais, elas são parte do conjunto que constitui a formação cultural brasileira, e elas permanecem, mesmo que tenha acontecido uma imposição da cultura europeia e os valores deles nesse povo, né, nativo. Então, tem coisas que permaneceram. Gente, esse barulho estranho no fundo, não sei se dá pra ouvir, é o meu cachorro. Ele canta. Chega esse horário, ele começa a cantar. Então a gente vai falar sobre as manifestações da cultura indígena. A gente chama de arte pré-cabralina toda manifestação artística que é datada de antes da chegada dos portugueses no Brasil, que aconteceu em 1500. E esse nome está relacionado à chegada do Pedro Álvares Cabral no território brasileiro, por isso o nome de arte pré-cabralina, né? Antes de Cabral. Com a chegada dos portugueses para se estabelecer aqui, né, nas terras do que hoje a gente chama de Brasil, foi um período assim, longo, né, e complexo, um processo bem longo e complexo, que essas culturas passaram. Houve uma espécie de fusão, né, entre a cultura dos colonizadores, né, dos portugueses, e a cultura dos nativos, dos indígenas que viviam aqui. E essa mistura, ela deu origem a uma nova cultura. E esse processo, né, de colonização, ele não foi simples, teve muita resistência, teve muita violência. E por isso, né, do século XVI até os dias de hoje, a população indígena ela teve uma mudança bem significativa nos números. O número estimado, né, no século XVI era de 100 mil povos indígenas, que somava entre 2 e 4 milhões de pessoas, né, ali na época do descobrimento do Brasil. E hoje em dia a gente tem só 238 grupos, que somam aproximadamente 896.917 pessoas, segundo o censo do IBGE, que na verdade não é atual, né, gente? Desculpa, falei besteira, ele é de 2010. Hoje deve estar pior ainda. Quando a gente se refere a produções e manifestações artísticas dos grupos indígenas brasileiros, é mais correto a gente fazer isso no plural, as artes indígenas, né? Não a arte indígena.
porque são diferentes formas de expressão de vários grupos diferentes espalhados pelo país. Não é uma produção só, uma produção unificada. E essas manifestações elas permanecem, né? E são preservadas em cada grupo ao serem transmitidas de uma geração para outra. E na cultura indígena não tem uma separação entre a produção artística e a vida cotidiana. A arte ela se manifesta em todas as instâncias, na confecção de objetos utilitários cotidianos, na pintura corporal, nos rituais, como vocês podem ver aqui na figura que eu coloquei no slide, que é a figura 2 da apostila, nos instrumentos musicais também. E os materiais que são mais utilizados são aqueles que eles encontram na natureza, como argila, corantes, eles também utilizam penas coloridas, palha, eles também utilizam sementes, conchas. Tudo que eles conseguem encontrar na natureza. A gente vai falar um pouquinho também sobre a pintura corporal, que é uma expressão artística importante para a maioria dos grupos indígenas. E tem uma pintura que é específica para cada evento, como uma pintura para o casamento, uma pintura para caça, uma pintura que é utilizada na morte, na guerra. E ela transmite alegria, né, ao corpo por meio das cores. E esse tipo de expressão, ele não aparece, né, só na cultura indígena, ele também aparece em várias outras sociedades, como os hindus, né, a cultura africana. E para a realização dessas pinturas corporais, os indígenas eles utilizam tintas que são fabricadas apenas com produtos naturais. Do genipapo, eles extraem uma tinta preta e ela se fixa na pele por até 2 semanas, ela fica um tempão. Do urucum, eles extraem o vermelho, né? E da tabatinga, eles tiram o branco, e essas são as cores que são mais utilizadas. As padronagens variam dependendo de cada etnia, né? E em alguns grupos tem desenhos que são diferentes para homens e para as mulheres e para as crianças. E essas pinturas elas têm a função mágico-simbólica e identificam o indivíduo revelando suas origens étnicas. No século XVI, os índios Cajueu, não sei falar, gente, que são esses índios aqui da figura que eu coloquei no nosso slide, eles habitavam a região próxima ao Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e eles causaram admiração nos colonizadores pela riqueza das pinturas corpóreas que até hoje são utilizadas por eles. Eles utilizavam esses desenhos geométricos, né, que aliavam equilíbrio e beleza. A gente vai falar também da arte das fibras. O termo cestaria, ele é utilizado quando se está fazendo referência a uma produção de objetos ou utensílios que são feitos a partir de trançados. E nessa técnica, né, que inclusive é essa que é utilizada aqui na imagem que eu coloquei, se trabalha com fibras que são de origem vegetal, como folhas, palhas ou cipós. E esse método é utilizado pelos índios na confecção de objetos para transportar ou armazenar alimentos. E essas padronagens que a gente pode ver na imagem são obtidas a partir da combinação de fibras de diferentes tonalidades. Nesse caso aqui a gente está vendo uma fibra que é mais clarinha, né, e uma que é preta, mais escura. E aqui também funcionam como recurso decorativo, né? Arte plumária. Essa arte ela está relacionada à religiosidade, né? E também ao embelezamento dos indivíduos, né? Dos índios. Eles usam como adereços para simbolizar. E eles usam uma sobreposição de penas coloridas, que podem ser de papagaios, de garças, tucanos, gaviões, para a confecção de braceletes. Como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. Eu não sei se o meu cursor aparece para vocês. Essa imagem que eu coloquei é de bracelete, né? Mas eles também utilizam essas penas para fazer os cocares, que são utilizados em cerimônias. E tem peças que são bem diferentes, como essa aqui que eu coloquei na segunda imagem, que é o manto tupinambá.
Ele tem datação do século XVII. Ele é um trançado de 1,2 metros de altura, feito com fibras naturais, que são cobertas com penas de guará, que é uma ave que tem a pluma mais avermelhada e ela é encontrada no litoral do norte brasileiro. Ela tem um significado sagrado. E esse manto ele era utilizado pelos pajés. Essa peça ela foi levada pelo Maurício de Nassau durante a ocupação holandesa no Nordeste, no século XVII, e ela foi ofertada para o rei da Dinamarca. Atualmente ela está no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. A cerâmica marajoara. A gente chama de cerâmica marajoara a produção de objetos que era feita pelos povos que habitavam a ilha de Marajó, que fica no Pará. E elas eram feitas, né, durante o período pré-cabralino, que é o período do qual a gente está falando hoje. E foram feitas, né, tem uma datação aproximada de que elas foram feitas entre os anos de 1400 antes de Cristo a 400 antes de Cristo, então elas são bem antigas. São considerados os artefatos mais antigos das Américas. E os marajoaras, né, eles modelavam todo tipo de objeto, como chocalho, machado, pote, vasilha, até urnas funerárias, com um requinte, né, com um detalhamento bem interessante. Essa cerâmica tem como característica a representação de animais, né, o zoomorfismo, e do ser humano também, que é o antropomorfismo, e também a mistura dos dois gêneros, no estilo zoomórfico. Animais como serpentes, tartarugas, lagartos, jacarés, escorpiões são estilizados, né? E essa cultura, ela desapareceu por completo por volta de 1350. E isso foi antes da chegada dos portugueses, né? Os portugueses chegaram em 1500. Então, alguns historiadores, eles têm uma tese, né? Eles defendem uma tese de que essa cultura ela foi absorvida por outros povos indígenas. Hoje em dia, a população local, né, da ilha de Marajó, continua produzindo essas peças, que são réplicas das encontradas no estilo marajoara, com a finalidade de comercializá-las, né? Também tem relação com o turismo. Ah, esqueci de falar uma coisa, deixa eu voltar aqui. Ups, tô passando pra frente, como faz? Achei. É interessante falar também que não foi encontrado obras arquitetônicas deixadas pelos marajoaras. Diferente do que a gente estava falando, né, nas últimas aulas, que a gente falou dos incas, dos maias, dos astecas, deles não foram encontradas obras arquitetônicas. Então vamos falar da cultura de Santarém. Essa cultura está relacionada com produção artística, que foi encontrada na região próxima do encontro do rio Tapajós e do rio Amazonas, no estado do Pará. E eles confeccionavam vasos de cerâmica, que eram decorados com desenhos e relevos, né, de figuras humanas ou de animais. Oh, esse é meu cachorro cantando, gente, vocês estão ouvindo, né? Esses vasos, eles tinham uma ornamentação bem exagerada pela presença de cariátides. Cariátides são figuras humanas que sustentam o objeto, como vocês podem ver aqui na imagem. E também podem ser encontrados vasos que são um corpo central e com asas laterais, né, que são compostas por animais que sustentam outros animais. Eu devia ter pego uma imagem disso para mostrar para vocês, que é confuso explicar assim. E também tem exemplos de vasos que têm as abas em forma de cabeça de jacaré e com figuras de macaco sobre eles. Essas estátuas, elas são antropomorfas, isomorfas, né? E eles também têm cachimbos que fazem parte dessa produção. E uma coisa que é interessante comentar, que é diferente da cultura marajoara,
é que a arte santarena, ela colidiu com a exploração dos colonizadores portugueses e desapareceu por volta do século XVI. Então, a gente tem mais ideia do porquê que ela desapareceu, né? Essa cultura ela foi dizimada pela colonização, diferente dos marajoaras que desapareceram antes da chegada dos portugueses. Deixa eu falar também do corpo como suporte para a pintura. Para as tribos indígenas e africanas, a pintura corporal ela é utilizada de maneira particular, né, para cada tipo de evento. Como eu falei, já falei hoje e acho que falei na aula passada também. Além de ter uma finalidade de embelezar. Na cultura hindu, o corpo das noivas é pintado no dia do casamento com desenhos decorativos, com o objetivo de atrair boa sorte para ela durante o rompimento com a antiga vida de solteira, né, para ela passar para essa nova condição de mulher casada. Como vocês podem ver aqui na figura 9, né, uma pintura hindu de uma noiva. E na cultura deles, né, a mulher que se casa, ela passa a pertencer à família do marido. Então, por isso que tem todo esse ritual. A gente pode caracterizar a tatuagem, né, como uma pintura que ela é indeletável, né? Ela fica gravada na pele e não tem como apagar ela. E ela também é uma forma de decoração corporal. Ela é bastante antiga, ela foi encontrada no... Tem registros, né, de que já faziam isso no Antigo Egito, lá por 3000 a.C. E no Japão, a tatuagem ela atingiu um refinamento pictórico a partir do século XVII e os praticantes mais habilidosos, né, os tatuadores, eles eram bem respeitados. Os japoneses eles utilizavam essa técnica com objetivos espirituais, né, decorativos, como símbolo de proteção, status ou coragem, e também para marcar os criminosos. E tem uma suposição de que os marinheiros ingleses eles ajudaram a difundir a tatuagem quando eles imitaram os povos polinésios, que é uma cultura que usa bastante isso, né, que usa bastante a tatuagem. E o ato de tatuar e a tatuagem sofreram várias modificações na sociedade ocidental, né, e contemporâneas, tanto no sentido do ritual da tatuagem, como no sentido da exibição dela. E aqui nessa segunda imagem, eu estou colocando um figurino que é criado pelo Issei Miyake, que foi inspirado nas tatuagens tradicionais japonesas feitas em homenagens aos mortos. Desculpa, gente, a letra pra mim aqui parece bem pequenininha, ficou difícil de ler. Vamos seguir. E aqui eu tô trazendo uma curiosidade, né, da apostila de vocês, e fala dos Wodabi, que são um povo nômade da Nigéria e do Níger, no norte da África, que uma vez por ano eles fazem um festival onde os homens dançam e cantam. E aqui tá a figura 11, né? Mas, enfim, a figura 11 tá na apostila de vocês, não é a mesma figura que eu botei aqui. E eles, então, esses homens, eles cantam e dançam e se exibem para as mulheres, para que elas escolham um parceiro para se casar ou não. E durante esse festival de dança, os homens pintam o rosto para destacar a sua beleza e impressionar as mulheres. Os dançarinos, eles são avaliados segundo algumas qualidades apreciadas pelo grupo. Então, eles têm que ser altos e atléticos. A face deve ser estreita e decorada, geralmente com tintura ocre. Ocre é essa cor, esse amarelo aqui que está no rosto deles. Os olhos devem ser grandes e realçados com tintura preta. A simetria facial deve ser destacada por traços pretos, amarelos ou brancos. O nariz aquilino, né, que é o nariz reto, deve ser valorizado por uma linha. Devem portar adornos que simbolizam a fertilidade, tais como conchas e longas tranças. E devem ter dentes brancos regulares, realçados por lábios pintados de preto. E devem ser bons dançarinos. Eu esqueci de botar um pedacinho, tá, gente? Que também fala que para esse grupo a dança e a pintura corporal elas se unem, compondo uma forma de expressão ritualística. Então é bem interessante, né? Bem diferente de como a gente usa a nossa maquiagem, né? Como a gente se embeleza. Diferente dos nossos padrões de beleza. Então, gente, vamos finalizar nossa aula por aqui, tá?
eu quero que vocês façam os deveres da página 56 e 57, tá? Façam mesmo e eu vou corrigir daí na aula que vem. Não esperem eu corrigir para fazer, porque daí se ficar alguma dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês não vão perceber isso antes da prova. Então, tentem realmente fazer e a aula que vem eu corrijo tudo, beleza? Um beijo para vocês, gente, uma boa semana.